Você já perdeu o recheio de ganache por errar o ponto? Já ficou muito mole? Já ficou muito firme? Já talhou? Ah, minha amiga, eu tenho certeza que por algum desses perrengues você já passou, porque eu já passei. Eu sou a Maíra da Loia, trabalho com bolos e doces decorados já há mais de 6 anos e eu tô aqui hoje na Embaleme para mostrar para vocês o ponto perfeito de ganache para recheio. Vem comigo! Ganache. O que é ganache? Ele é gostoso por quê? Porque nele a gente consegue perceber todas as características do chocolate nobre. Não tem leite condensado para adoçar demais, não tem um outro ingrediente que roube o sabor ou que mascare o sabor do chocolate. Por isso que o ganache é um dos recheios ainda que não tem erro, que você pode fazer, pode colocar no seu bolo, no seu ovo de Páscoa, no seu chocotone, na sua trufa, que não tem erro. Você vai agradar paladares mais exigentes. Sem falar que o ganache a gente pode fazer desde com chocolate branco até o meio amargo. Então passa por todos os níveis de dulçor. Nós temos o meio amargo, que vai ficar mais forte, mais intenso. Nós temos o ao leite, que vai ter a doçura do próprio chocolate. E nós temos também o ganache branco, onde você pode saborizar, tanto com pastas saborizantes, com essências, com aromas, ou até mesmo com o suco da própria fruta. Olha só quantas possibilidades que o ganache oferece para você. O ganache, aqui, nós vamos utilizar o creme de leite, tá? Nós vamos misturar o creme de leite no chocolate nobre. Eu tenho certeza que você já ouviu que você pode misturar o chocolate com água, com creme de leite 17%, 25%, com creme culinário, enfim, várias possibilidades. Para isso, você precisa testar. Importante você conhecer o ponto certo do ganache que você quer atingir e fazer testes com o que você quiser misturar. Hoje eu vou ensinar para você especificamente a fazer o ganache para recheio utilizando o chocolate nobre e o creme de leite. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte: nesses potinhos aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre, do branco, do ao leite, do blend, que a gente vai fazer essa mistura, e do meio amargo. O que muda? Muda a quantidade do creme de leite. Eu estou usando aqui um creme de leite, 25% de gordura de caixinha, tá? Então eu vou começar no branco, colocando menos creme de leite. Por quê? Porque o chocolate nobre branco, ele tem mais manteiga de cacau, ele já tem mais gordura, ele automaticamente já é mais macio, mais molinho, então eu preciso colocar menos creme de leite. Chocolate ao leite, ele já tem massa de cacau, ele tem mais massa que vai deixar ele um pouco mais seco do que o chocolate branco. Por isso, a minha quantidade de creme de leite já aumenta. No chocolate meio amargo, repare como eles são diferentes. O chocolate ao leite, ele tem um marrom mais clarinho, mais suave. O chocolate meio amargo, ele já é bem mais escuro. Por quê? Porque ele tem mais massa de cacau, o que deixa ele mais firme, mais duro. Então, a gente precisa de mais creme de leite. No chocolate blend, como nós teremos uma mistura entre os dois, nós também teremos um equilíbrio desse creme de leite, entendeu? Então, anota aí no seu caderninho. Quanto mais fluido, quanto mais macio o chocolate, menor a quantidade de líquido. Quanto mais firme, quanto mais pesado, quanto mais massa de cacau tem no meu chocolate, mais creme de leite eu vou precisar para deixar o ponto desse meu recheio mais macio e mais cremoso, ok? Como que a gente sabe a quantidade de massa de cacau? Não precisa se preocupar com isso não, tá bom? Aqui, ó, é só para você seguir o meu raciocínio. No chocolate branco, a gente não tem massa de cacau, a gente tem manteiga de cacau. No
No chocolate ao leite, que é muito mais clarinho do que o meio amargo, eu tenho menos massa de cacau. No meio amargo, eu tenho mais massa de cacau. E naquele chocolate amargo, sabe aquele bem amargo, 70% cacau? Eu tenho mais massa de cacau ainda. Então, eu tenho que colocar mais creme de leite. Eu vou passar para vocês, tá na descrição desse vídeo, a proporção que eu estou usando aqui, que é para 200 gramas do chocolate, quanto eu estou usando de creme de leite. Se você quiser fazer mais, eu quero fazer 500 gramas de chocolate. Então, você vai fazer aquela regrinha de 3 que a gente aprende na escola, é só fazer a proporção, ok? Você vai manter sempre a mesma proporção de creme de leite para a quantidade de chocolate de cada receitinha que eu te passar aqui embaixo. Que assim não tem mais erro. Então vamos começar a produzir a nossa ganache de chocolate branco. Eu gosto de trabalhar com a temperatura semelhante, ou seja, meu creme de leite ele está em temperatura ambiente. Se por acaso você estiver num ambiente com ar-condicionado, se você perceber que seu creme de leite está muito gelado, perto do chocolate que você vai derreter, então eu até sugiro que você coloque ele um pouquinho no micro-ondas. Mas creme de leite de caixinha não pode ferver. Não, você não vai ferver o creme de leite, tá? Você vai colocar ele no micro-ondas 10, 15 segundinhos, só para ele ficar numa temperatura ambiente, para ele não estar gelado, ok? Meu creme de leite está guardado na geladeira. Sobrou de ontem, coloquei na geladeira. Deixa ele em temperatura ambiente por um tempo. Se por acaso na hora que você for usar ele ainda estiver gelado, 10, 15 segundinhos no micro-ondas, só para tirar essa temperatura gelada dele, porque senão você corre o risco de talhar seu ganache branco, ok? Ganache e trufa, vamos lá, outro assunto. Ganache é a mistura de chocolate nobre com um líquido, no caso a gente está usando creme de leite. O que é trufa? Trufa é tudo aquilo que tem saborizante alcoólico ou álcool, tá? A trufa verdadeira, ela contém álcool. Ela vai conter um rum, um licor, um gin, um whisky. A trufa contém álcool, contém bebida alcoólica. Você pode usar o saborizante, que não contém o teor alcoólico de uma bebida. Então, no caso aqui, eu quero fazer uma trufa, o recheio de uma trufa para rechear um bombom. Então, você tem que usar uma bebida alcoólica ou um saborizante alcoólico. Eu quero fazer um bombom com recheio de ganache. Eu não quero usar saborizante, não quero usar álcool. Então, ele é um bombom com recheio de ganache. Ele não é uma trufa, ok? Eu vou fazer um recheio trufado. Recheio trufado precisa ter saborizante alcoólico, ok? Recheio de ganache, não. Então, o que eu estou ensinando vocês a produzirem é um recheio de ganache, que você também já pode ter conhecido ou ouvido falar como recheio trufado, ok? Então, o primeiro passo aqui para a nossa ganache branca, eu vou derreter o meu chocolate branco, eu vou derreter no micro-ondas, tá bom? Eu gosto de usar o meu micro-ondas de 30 em 30 segundos para não correr o risco de queimar meu chocolate, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco. Eu tô usando chocolate em gotinha, mas pode ser também aquele chocolate de barra, tá bom? É só vocês picarem. Eu gosto de picar o chocolate em barra no menor possível, tá? Em cubinhos, sempre do mesmo tamanho, para que todos derretam por igual. Então, agora vamos levar no micro-ondas. Então, aqui, coloquei 30, depois mais 30. E olha só, ele já tá bem molinho. Eu gosto de derreter bem ele, deixar ele bem fluido, para só depois misturar o creme de leite. Às vezes, o seu chocolate, ele já tá derretido por dentro. Então, é só você continuar mexendo, que ele vai dissolvendo. Se você coloca mais tempo, você corre o risco de subir demais a temperatura dele. Então, não se apresse, não se afogue.
Não corre lá colocar mais tempo, sendo que nem precisaria, tá vendo? Principalmente o chocolate que já vem em gotinha. Ele derrete bem mais fácil. Ele já tá derretido, tá bem fluido. Aí você pode misturar com bastante vigor, tá bom? Para ficar bem fluido e bem homogêneo. Mixer. Cuidado ao utilizar o mixer. O mixer, ele vai incorporar ar no seu ganache, no seu recheio, tá bom? Então, quanto mais você bater com o seu mixer, mais aerado o seu recheio vai ficar. E às vezes você corre o risco dele ficar elástico. Então, utilize o mixer na quantidade certa. Ó, então aqui ele já tá bem homogêneo. Olha só que lindo que tá. Você pode ver um pouquinho de bolinha de ar. Meu Deus, meu ganache tá muito mole, e agora? Não tá mole, gente. Você acabou de fazer, agora ele precisa descansar. Por quê? Porque o seu chocolate, ele tá aquecido. Então, ele precisa esfriar, tá? Ele precisa cristalizar. Como que a gente deixa o ganache esfriar? Tô com muita pressa de usar, tenho que levar para a geladeira? Pode levar para a geladeira, mas eu não aconselho. O ideal é você fazer o seu ganache com antecedência para poder deixar ele em temperatura ambiente, chegando no ponto correto, tá bom? E como que eu vou deixar meu ganache esfriar? Eu vou deixar ele dentro do meu potinho, dentro da minha derretedeira, com filme plástico em contato, ou eu vou colocar ele direto dentro do meu saco de confeitar, bem vedado, repousando. Eu costumo fazer sempre um dia para utilizar no outro. Pode deixar fora da geladeira, não tem perigo, não estraga, tá? Então, fora da geladeira, a gente pode considerar que a vida útil do ganache é de 24 horas. Vamos colocar assim, antes de você utilizar ele no seu recheio, ok? Depois que você já utilizou ele no seu recheio, a validade do seu ganache varia muito de acordo com o que você vai usar junto. Então vamos lá, eu vou colocar meu recheio num bolo. Minha massa de bolo tem validade. Vou umedecer minha massa. A minha massa de bolo umedecida tem validade, tá? Então se eu for falar para você, o ganache refrigerado, ele dura até 10 dias. O ganache fora da geladeira dura 2 dias. Mas e aí? Cadê o ganache? Tá dentro da sua massa de bolo, tá dentro do recheio do seu bolo. Quanto tempo dura o seu bolo, né? Então, um bolo dentro da geladeira, ele vai durar uns 3 dias. Fora da geladeira, no máximo um dia, né? Às vezes, 8 horas fora da geladeira, tá bom? Então, preste atenção nisso. Ganache é um recheio muito resistente para você rechear bombom, para rechear trufa, né? Porque ele tá vedado pela casquinha do chocolate. Então, ali dentro, seu ganache vai durar bastante tempo. Bastante tempo quanto? De 5 a 7 dias. Vai ser um bombonzinho fresco, ok? Mas em um bolo, isso muda, ok? Você se lembra que lá no ganache branco, eu coloquei 200 gramas de chocolate nobre branco para 80 gramas de creme de leite? Pois é, agora a gente vai fazer o ganache ao leite. Lembra que eu expliquei? No ganache ao leite nós temos massa de cacau. E quanto mais massa de cacau, maior a quantidade de líquido que eu preciso. Então eu vou aumentar a quantidade de creme de leite. Para 200 gramas de chocolate ao leite, eu vou usar 100 gramas de creme de leite. Vamos lá? Lembre-se que o meu creme de leite está em temperatura ambiente, ele não pode estar gelado. 2 produtos de temperatura diferente, nossa mistura talhe. Falei mistura. Olha só a mágica acontecendo.
como que o creme de leite já misturou bem com o chocolate. E aqui está nosso ganache. Terminei o meu ganache, vou colocar ele para esfriar diretamente dentro do saco de confeitar ou coberto com o meu filme plástico. E aí eu vou colocar ele como? Assim? Não, vou colocar em contato, tá? A gente não pode deixar o ar em contato com o nosso creme, porque senão ele vai formar aquela película por cima e nossa mistura vai ficar cheia de gruminho, olha só. Então assim, em contato, quando ele ficar mais firme, quando ele chegar na temperatura ambiente, eu vou conseguir remover o meu filme plástico e não vai ter nenhuma bolinha no meu ganache. Vamos lá! Ganache branco, ganache ao leite. Chegou a vez do ganache meio amargo. A gente está usando a mesma quantidade de chocolate, lembra? 200 gramas. O que está mudando é o creme de leite. Lá no meu chocolate branco, no meu ganache branco, eu coloquei menos creme de leite. No chocolate ao leite, eu aumentei. Por quê? Porque tem massa de cacau. E no meu chocolate meio amargo, olha só como ele é escurinho. Ele tem mais massa de cacau. Então ele é mais firme, mais resistente. Eu preciso de mais creme de leite para deixar meu ganache mais cremoso. Então aqui, para 200 gramas de chocolate meio amargo, eu estou usando 200 gramas de creme de leite, a mesma quantidade, para fazer o meu recheio cremoso e bem gostoso. Então vamos derreter nosso chocolate? Esse aqui demora mais para derreter, então eu tô colocando de 30 em 30 segundos, mexo um pouquinho e volto pro micro-ondas. Olha que chocolate lindo, gente! De 30 em 30 segundos no micro-ondas. Não coloque mais do que isso. Não coloca 1 minuto e esquece, hein? Porque você corre o risco de queimar o seu chocolate. Chocolate nobre queimado, já era, perdeu. Agora nós vamos fazer a ganache blend. O que é blend? Blend é uma mistura. Quando a gente fala de chocolate, o chocolate blend é a mistura do chocolate meio amargo com o chocolate ao leite, que vai criar o equilíbrio perfeito, certo? No caso, você pode comprar já o chocolate blend pronto, ele pode vir tanto em barra quanto em gotas, mas você também pode fazer a sua própria proporção de blend na sua casa. Como que a gente faz isso? Misturando metade do chocolate ao leite com metade do chocolate meio amargo. Então aqui na minha receita eu vou precisar de 200 gramas de chocolate blend. Você pode usar tanto aquele que você vai comprar pronto na loja, ou você pode misturar 100 gramas de ao leite e 100 gramas de meio amargo. Muito importante que a gente está trabalhando aqui com chocolate nobre. Para essa receita de ganache blend, eu vou usar 200 gramas de blend com 150 gramas de creme de leite. Então, primeiro a gente vai derreter o chocolate. É muito importante o seguinte, nós já falamos sobre a quantidade de massa de cacau que a gente tem. O chocolate meio amargo tem mais massa de cacau do que o chocolate ao leite, por isso ele é mais firme e ele vai demorar um pouquinho mais para derreter. Então, se a gente está fazendo o nosso blend em casa, a gente vai começar derretendo pelo chocolate meio amargo. Então, eu vou colocar ele aqui no meu potinho, na minha derretedeira, e vou levar 30 segundos ao micro-ondas. Coloquei 30 segundos o meio amargo e agora eu vou adicionar o ao leite. Posso adicionar, dou uma misturadinha. E agora mais 30 segundos no micro-ondas. Mais 30 segundos. É muito importante você derreter muito bem o chocolate antes de adicionar o creme de leite. Porque quando você colocar o creme de leite,
seu ganache vai chegar no ponto. É importante que você não aqueça novamente. Temos aqui mais uma ganache. Nossa ganache blend. Então essa ganache nós acabamos de fazer. Olha como ela tá cremosa, brilhante, ok? Mas ela está no ponto certo, não se preocupa. A gente vai colocar o filme plástico em contato e vai deixar ela descansando de um dia para o outro em temperatura ambiente. Olha só como que ela vai ficar. Peraí. Olha então como ela vai ficar quando ela chegar no ponto certo. Olha a textura. Então, esse daqui é o ponto do seu ganache. Depois de descansar em temperatura ambiente por pelo menos umas 6 a 8 horas. Terminamos então nossas 4 variedades de ganache, desde ganache branca até a meio amarga. Como que você vai conservar essas ganaches? Terminei de fazer, minha ganache ainda está molinha. Cobri com filme plástico em contato e vou deixar descansando em temperatura ambiente de um dia para o outro ou pelo menos por umas 6 horas, ok? Depois disso, ela vai ficar no ponto ideal para que eu use no meu recheio. Olha só que linda! Então, esse daqui é o ganache branco. Olha que ponto lindo. Ponto para você rechear seus bolos, chocotone, ovo de Páscoa. Ganache branco para recheio, ok? Aqui nós temos o ao leite, que também já está no ponto para usar. Repare que ele fica bem firme, ele vai dar estrutura para o seu bolo, mas ele tem aquela cremosidade característica do ganache. Esse daqui é o meio amargo. O meio amargo, ele está um pouquinho mais suave, um pouquinho mais mole ainda, porque ele não completou o tempo de descanso, tá bom? Mas ele vai ficar com ponto como o dos outros. E ele rende mais também, porque lembra que a gente colocou a mesma quantidade de creme de leite para a mesma quantidade de chocolate. E por fim, o último que a gente fez, que ainda está bem molinho, é o de chocolate blend. Pontos importantes para você saber sobre ganache. Atenção! Terminou de fazer? Não se esqueça, plástico filme em contato para não criar aquela película e depois vai fazer gruminho na sua ganache. Descansar em temperatura ambiente. Você só vai colocar o ganache na geladeira se você estiver em um ambiente muito quente. Ai, minha cidade é muito quente, tá muito calor, meu ganache não vai firmar. Por isso é importante você sempre fazer com antecedência. Ganache deve ser feito com antecedência. Você não tem que fazer na hora e já rechear o seu bolo. O ideal é que você faça de véspera, faça no dia anterior, para que o seu ganache possa repousar em temperatura ambiente e chegue ao ponto desejado. Se precisar levar à geladeira, lembre-se, plástico filme em contato, no máximo por 1 hora. E eu gosto de fazer o seguinte, olha que dica boa, se você precisar levar para a geladeira, deixe lá 20 minutinhos, vai lá, mexe um pouco, tampa. Mais 20 minutinhos, mexe mais um pouco e tampa. Isso vai fazer com que o ganache, por todo, né, por igual, ele vá chegando na temperatura certa, ele vá abaixando a temperatura.
tá bom? Por isso é importante você ir misturando. Mais dicas. Vou conservar ela onde? Ou no potinho com filme plástico ou diretamente na manga de confeitar, no saco de confeitar. Aí você já vai deixar pronto para usar no dia seguinte, ok? Sobrou ganache, o que eu faço? Bom, a sua ganache, ela consegue ter a mesma qualidade, ela não vai perder qualidade, se conservada na geladeira por até 10 dias, ok? Ou congelamento. Então, sobrou ganache, não vai jogar fora, você pode congelar, ok? Quando você congela a ganache, o que acontece? Vou congelar minha ganache, vou deixar ela lá no freezer, preciso usar. Vai descongelar dentro da geladeira, ok? Tira na véspera, deixa descongelando dentro da geladeira. Dia seguinte, antes de usar, coloca em cima da sua bancada para ela chegar na temperatura ambiente. E aí, se precisar, se ela estiver muito firme, você pode colocar ela no micro-ondas de 10 em 10 segundos, dando pequenos sustinhos e vá mexendo para ela poder voltar na consistência dela, tá bom? Porque ela congelada, ela vai formar um bloco único, ok? Outra coisa, erros mais comuns no ganache. Perdi meu ganache se ele ficar muito duro? Perdi meu ganache se ele ficar muito mole? Não, você vai corrigir o seu ganache acrescentando ou chocolate ou creme de leite. Então, se o seu ganache ficou muito firme, você quer mais cremoso, coloca um pouquinho mais de creme de leite. Se o seu ganache ficou muito fluido e você precisa dele mais firme, derrete o chocolate e coloca um pouquinho mais de chocolate na sua mistura de ganache, ok? Por isso que é muito importante você saber a composição do ganache e a função de cada ingrediente, ok? Então, ganache muito mole precisa de mais chocolate. Ganache muito firme precisa de mais creme de leite. Talhou o ganache branco principalmente. Por quê? Porque estava com diferença de temperatura do chocolate e do creme de leite. Então, é muito importante na hora de colocar o creme de leite no seu ganache, no seu chocolate branco derretido, muito importante que o seu creme de leite esteja em temperatura ambiente ou levemente aquecido. E se por acaso tiver talhado, deixa ele lá descansando, deixa ele chegar na temperatura ambiente, depois põe para aquecer um pouquinho no micro-ondas e mistura com bastante vigor, que ele vai incorporar novamente todos os ingredientes, ok? Tentei responder as principais dúvidas sobre ganache, mas se você ainda tiver alguma dúvida, se você for fazer e surgir alguma dúvida no processo, deixe aqui sua pergunta, deixe seu comentário ou nas redes sociais da Embaleme, que a gente vai procurar solucionar todas as dúvidas para você nunca mais ter problema com ganache. Finalizamos então essa super aula sobre recheio de ganache, desde branco ao leite, meio amargo, blend. Olha só, você aprendeu aqui hoje 4 tipos de recheio de ganache e o mais importante, você não vai mais errar, porque eu expliquei aqui todas as técnicas mais importantes para você conseguir fazer o seu recheio de ganache perfeito. Então, fique ligadinho aqui no canal da Embaleme, ativa o sininho, siga a nossa página para você receber em primeira mão todas as novidades, todos os vídeos, sempre com mais receitas, mais dicas para você ficar super antenada e perder todos os seus medos na cozinha. Muito obrigada pela presença!